Jesus ou Yeshua? Os gigantes citados na Bíblia são filhos de anjos ou são filhos de homens? Quem foi a primeira mulher de Adão? Lilith ou Eva? Terra é plana ou redonda? Ah não, sério que a gente vai falar disso? Tá de brincadeira. Isso é tão ridículo. Cara, tá bom, eu sei, mas é o que tem, né? São perguntas que as pessoas estão fazendo por aí e nós vamos tentar responder hoje. Então, gente, é isso aí, nessa quarentena, se protegendo aqui muito bem. A gente resolveu gravar esse vídeo com perguntas simples, mas que geram muita polêmica na internet. A primeira questão é uma pergunta que eu acho que todo mundo já se fez, e se não se fez, vai fazer um dia. Jesus ou Yeshua? Se Jesus era judeu e o nome dele era em hebraico, por que a gente chama ele de Jesus e não o nome dele em hebraico? Sim, o nome dele, originalmente falando, era Yeshua. Só que você tem que lembrar que os evangelhos foram escritos em grego. Todo o Novo Testamento, na verdade, foi escrito em grego. No grego, esse esse som de CH, X, não existe. Os gregos tiraram o som de CH, esse X que tem, e colocaram SS. E ficou Jesus. Do grego, quando passou para Vulgata, que é latim, eles tiraram o OU que tinha em Yesous e colocaram só um. Acho que vocês lembram das aulas de fonética de vocês. A letra I do latim, quando é passada por português em diversas palavras, vira J. Então ficou Jesus no final das contas. Mas não perdeu o significado. Sim, o nome de Jesus continua com o mesmo significado. Yeshua significa Javé é a salvação, ou Jeová é a salvação. Jesus significa Jeová é a salvação. Então, quando você ora para Jesus, quando você ora para Yeshua, ele vai atender do mesmo jeito. E se o único jeito de nós falarmos com Jesus fosse de fato chamar ele de Yeshua, então quando a Bíblia tivesse chegado a nós, o nome dele lá estaria Yeshua. Mas levantou-se aí por aí, pelas internet, outro nome possível de Jesus, que é Yahshua. A pergunta é, esse daí tem base bíblica? Tem base em algum lugar? Não. Por que eles falam que Yahshua é o nome verdadeiro de Jesus? Eles queriam que o nome de Jesus tivesse o nome de Deus, Yahweh, num jeito de falar melhor, Yahvé. Eles queriam que o nome Yahvé tivesse no nome Yeshua. Eles pegaram Yahvé e combinaram com Yeshua, e ficou Yahshua. Só que isso simplesmente não tem base nenhuma. Não tem base no grego, não tem base no hebraico, essa palavra simplesmente não existe, Yahshua. Só que eles falam que é o nome de Jesus, mas simplesmente não existe essa palavra em língua nenhuma. E eles inventaram, juntaram Yahvé com Yeshua e falaram que é o nome de Jesus verdadeiro, mas não é, porque não tem base nenhuma. Vamos para a próxima pergunta. Essa virou sensação na internet. Todo mundo começou a falar disso, vários canais famosos, você sabia, fatos desconhecidos, todo mundo tava falando disso. Lilith ou Eva, quem foi a primeira mulher de Adão? Pois é, esse povo fala que tem base bíblica para falar que Lilith de fato foi a primeira mulher de Adão. Só para explicar melhor, em Gênesis capítulo 1, no versículo 26, 27, a Bíblia fala que Deus criou o homem, macho e fêmea o criou. Aí tem muita gente que fala que nesse versículo dá de se entender que Deus criou o homem e a mulher de uma vez só. Porém, em Gênesis capítulo 2, Deus cria a Eva, da costela de Adão. Aí tem muita gente que interpreta que em Gênesis capítulo 1 Deus criou uma mulher, que no caso seria Lilith, e em Gênesis capítulo 2 Deus criou Eva. Vai ler a Bíblia, vai interpretar o negócio direito. Gênesis capítulo 1 é tipo uma visão geral do que aconteceu. Aí você me pergunta, por que tem essa visão geral? Moisés, quando ele escreveu Gênesis capítulo 1, ele estava querendo fazer um panorama geral para depois contar os detalhes de propósito. Porque se você assistiu nosso vídeo Deuses do Egito, você sabe que os egípcios tinham vários deuses. E Moisés, ele queria começar Gênesis com o pé na porta, acabando com os deuses do Egito. É por isso que no primeiro dia Moisés faz a distinção. No primeiro dia Deus criou a luz. No quarto dia Deus criou o sol. Ele queria fazer a distinção entre a luz e o sol, porque os egípcios acreditavam que a luz e o sol eram um só, que era Ra. Quando ele começa a Gênesis falando, no princípio criou Deus os céus e a terra, ele já acaba com os egípcios, porque os egípcios acreditavam que cada elemento da natureza foi criado por um Deus diferente. Moisés, ele acaba com essa teoria deles, dá um chute na porta e fala, no princípio criou Deus os céus e a terra. Um Deus só criou os céus e a terra. Aí ele continua falando, e Deus disse haja luz. E tudo foi Deus que criou. Tudo que os egípcios acreditavam que tinham sido vários deuses,
Moisés chega falando, foi só um? Então é por isso que ele começa Gênesis falando isso. Ele fala no panorama geral, só que ele não especifica como Deus fez cada um. A partir do capítulo 2 que ele vai especificar como aconteceu a criação de fato. Isso acontece na Bíblia lá em Daniel capítulo 1. Porque se você for ler Daniel capítulo 1, no último versículo fala que Daniel ficou por ali governando tal até o reinado de Ciro. E Ciro só invade a Babilônia em Daniel capítulo 5. O capítulo 1 geralmente é usado para dar uma visão geral, enquanto os outros vão explicando. A lição que a gente tira disso tudo é: não acredite em tudo que você vê na internet. Esse vídeo tá na internet, mas você tem que acreditar no vídeo. A sua base de fé é a Bíblia. Então acredite na Bíblia. Se não tá na Bíblia, não acredita não, filho, que é confusão. As pessoas, elas se preocupam muito em procurar os erros na Bíblia, mas elas não entendem que a Bíblia, na verdade, é um livro para você procurar os seus erros. Próxima pergunta. Não, eu sei que tu não gosta, mas a gente vai ter que falar. Eu me recuso, a gente tem que falar. Recuso porque as pessoas tentar responder essa palhaçada dessa pergunta. Isso não é pergunta para ser feita. Mas tem que falar. Gente, a Terra é plana ou é redonda? Deixa essa aí contigo, isso é palhaçada, gente. Obviamente, pela ciência, a gente já sabe que a Terra tem um formato arredondado, meio que de ovo ali, achatadinho. Então, qual é a confusão que as pessoas fazem? Olha, eu me preocupo muito com isso, porque tem muito crente acreditando nessa bobagem, porque as pessoas usam bases bíblicas para falar que a Terra é plana. Gente, não acredita nessas coisas não, porque aí os crentes começam a acreditar nisso, aí vai falar que crente é burro. E eu acho muito engraçado, tem um texto que o pessoal usa muito para falar que a Terra é plana. Em Mateus capítulo 4, quando Jesus é tentado, né? Que tem aquela tentação que o diabo pega Jesus e leva ele para o monte mais alto, e Jesus, lá do lugar mais alto, ele consegue ver toda a Terra. Aí as pessoas falam, se ele conseguiu ver toda a Terra do lugar mais alto, ela não era curva, ela era plana. Gente, que burrice. Se você for ler o texto, tá escrito que num segundo o diabo mostrou todos os reinos da Terra e suas glórias para Jesus. Quer dizer que ele viu detalhadamente os reinos. O mais provável que tenha acontecido é que quando o diabo levou Jesus pro alto, ele tem aberto vários portais, ele sabe, tipo o Doutor Estranho, ele abriu vários portais e Jesus conseguiu ver todos os reinos da terra e sua glória. Se você for ler direito, tá escrito que ele fez isso num segundo. Aí você pergunta, o diabo tem poder pra fazer isso? Tem, ele tem poder para fazer essas coisas. Aí o pessoal fala muito daqueles versículos, né? Mas tem aquele versículo que fala que o sol vai do ocidente para o oriente. Tem aquele versículo que fala que Deus colocou os limites nos mares. Gente, a Bíblia é um livro inspirado por Deus. Não é um livro de ciências, tá? Porém, foi escrito por homens. Inspirado por Deus, escrito por homens. Então, quando eles veem o sol todo dia se levantando do leste e se pondo no oeste, para eles o sol que está andando indo do leste para o oeste. Mas a gente sabe que, na verdade, é a Terra que está girando ao redor do Sol. Porque a ciência diz isso pra gente. Mas na época do observador ali, o observador, eles achavam mesmo que o Sol que estava andando. Tem um versículo muito famoso lá em Isaías, capítulo 40, versículo 22, que diz bem assim: e Deus coloca seus pés sobre a redondeza que é a Terra. Cara, antes mesmo de Sócrates, acho que foi Sócrates, né, que falou. Foi Sócrates o primeiro cara que falou que a Terra era redonda. Mas antes mesmo de Sócrates, o primeiro cara que deu a ideia, que falou que a Terra era redonda foi Isaías. Ele falou que Deus coloca seus pés sobre a redondeza que é a Terra. Tá, bora logo para a próxima pergunta, que eu não aguento mais essa. Os gigantes que estão na Bíblia, eles são descendentes de anjos ou de pessoas? Na Bíblia, tem um versículo lá em Gênesis capítulo 6 que fala assim: e os filhos de Deus coabitaram com as filhas dos homens e deles nasceram gigantes. No original, Nefilim. Nefilim é uma palavra que tem 3 traduções possíveis. A primeira, homem forte, homem grande, homem bruto. A outra é mais literal, Nefal, que é de cair, e Nefilim, é uma terminologia masculina, ou seja, caídos, aqueles que caíram. Em Gênesis capítulo 6 falam que os filhos de Deus coabitaram com as filhas dos homens. Há duas interpretações, eu vou falar uma e ele fala outra. Os filhos de Deus são os descendentes de Sete, e os filhos dos homens são os filhos de Caim. Os que caíram, os que fizeram besteira, os amaldiçoados são os filhos de Caim. Como é que vieram os gigantes de Sete, dos filhos de Sete com os filhos de Caim? A Bíblia fala que os filhos de Deus se juntaram com as filhas dos homens, ou seja, a descendência de Sete se juntou com a descendência de Caim e Deus não gostou disso. Então Deus amaldiçoou eles para que os filhos deles viessem alterados, virassem gigantes, entendeu?
Essa é a base que eu acredito, mas tem duas vertentes, né? Essa base que eu contei é a vertente que fala que os gigantes da Bíblia vieram de homens, mas aí tem a outra. Eu já gosto mais daquela versão que fala que os Néfilins, ou os gigantes, são filhos de anjos. Em Gênesis capítulo 6, no início ali, fala que os filhos de Deus se juntaram com as filhas dos homens. Os filhos de Deus, várias vezes na Bíblia, é usado para retratar anjos. Um exemplo muito famoso em Jó. Em Jó, no capítulo 1, fala que os filhos de Deus foram se apresentar perante Deus. Os filhos de Deus em Jó são anjos. Logo, se a gente entender que os filhos de Deus são anjos e que os anjos desceram para coabitar com as filhas dos homens e deles nasceram os gigantes, geneticamente falando faz mais sentido. Porque você sabe que na genética, né, um alelo ali alterado pode alterar toda uma prole. Se esses anjos trouxeram fator genético diferente e juntaram com os homens, então os filhos deles com certeza não nasceriam normais. Como é que os anjos poderiam coabitar com a filha dos homens se os anjos não têm sexo? Já que Jesus falou, o próprio Jesus fala que os anjos não têm sexo. Quando Jesus fala que os anjos não têm sexo, ele fala dos anjos do céu. Esses anjos que aparecem em Gênesis capítulo 6 não são os anjos do céu, são os anjos caídos. Uma base forte para falar que esses caras de Gênesis capítulo 6 eram anjos de fato é Judas. Em Judas, no versículo 6 de Judas, fala que muitos dos anjos que caíram mudaram de forma. Eles mudaram de forma para poder coabitar com as mulheres. Por que esses anjos caídos fizeram isso? Por que eles mudaram de forma para poder coabitar com as mulheres? Era uma das estratégias do diabo para contaminar a raça humana. Porque você sabe que Deus falou que da semente da mulher nasceria um que pisaria na cabeça da serpente. Então o diabo, ele tentou contaminar a raça humana com uma genética alterada para poder impedir o nascimento de Jesus. Porque durante a história inteira, o diabo sempre tentou impedir que Jesus nascesse. Nessa tese, os anjos caídos se juntaram com as filhas dos homens, das mulheres, e tiveram gigantes. Como é que existiam gigantes depois do dilúvio? Em outro vídeo a gente fala sobre isso. Vem cá, por que você passou o vídeo todo usando... Eu gosto de me proteger, né? Tem que se proteger, corona, tal, essas paradas assim. E mais uma pergunta. O que é você? Já pensou se você for um ser de outra realidade? Existem várias realidades. Uma realidade pode ser que eu esteja com outra blusa, eu esteja com uma cor de blusa diferente, ou que eu esteja em preto e branco. Todas as realidades eu vou falar pra você se inscrever no canal, curtir o vídeo, compartilha com as pessoas, comenta aqui suas perguntas para os próximos vídeos. Isso aí, se inscreve no canal, compartilha, curte e comenta aqui embaixo o que você acha que eu... Mas isso fica extremamente confuso, então até o próximo vídeo.